Quarta-feira, 10 de junho de 2026, hora do Café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã e vai continuar entregando tênis todos os dias, então já dá aquele like, favorita o café no seu player de podcast preferido, ou no YouTube para receber notificação toda manhã bem cedinho. E hoje é dia de falar de Serena Williams. Voltou às quadras no WTA de Queens, jogou duplas com a Victoria Mboko, venceu, tá viva no torneio. Vamos dar uma passada rápida também nos resultados mais importantes, porque Nick Kyrgios voltou a jogar, voltou a vencer. Também teve vitória de brasileiro nas duplas em Stuttgart. Vamos falar também sobre ingressos no SP Open. E no fim tem um momento papo de bar, que já vai virar uma sessão clássica aqui do Café com Cossenza, que é o momento que a gente faz rankings ou comentários meio aleatórios, descompromissados, e dessa vez me pedindo para fazer um ranking de tenistas geniais e desmiolados que não ganharam coisas grandes. É um ranking difícil de fazer, eu dei uma olhada, ainda bem que essa pergunta chegou cedo, deu tempo de eu parar, pensar em alguns nomes aqui, e a gente vai comentar isso lá na frente. Mas vamos começar falando dela, Serena, né? Ela e Mboko jogaram contra a Nicole Mericar Martinez e a Erin Routliffe, que são duplistas de ofício, não eram para ser um jogo fácil, né? A Erin, inclusive, foi número 1 do mundo, a Mericar Martinez foi número 10, hoje é número 15, foi número 10 não, foi top 10, ela foi acho que 6 ou 5, se não me engano. Não era para ser um jogo fácil, e Serena e Mboko venceram 7-6 e 6-2, boa vitória. Mas o que importa aqui é como é que foi a Serena, jogou bem, jogou mal, vai voltar, vai jogar simples, não vai, vamos por partes. E assim, a Serena, primeiro, bom dizer, ela tá com 44 anos, mãe de 2 filhas, não competia desde o US Open de 2022, a gente tá falando de quase 4 anos de pausa, embora ela esteja mais magra e mais em forma hoje, é uma parada longa, né, voltando com uma idade avançada para idade tenística, né? E ela foi bem, viu? Não foi uma atuação espetacular, não foi a Serena, né, top Serena, também não era para ser, evidentemente. Mas não foi um jogo ruim dela, não. Foi uma atuação bem boa, bem digna, né, considerando essa ausência, esses atenuantes que eu acabei de falar. Acho que a Serena respeitou muito a ocasião. Ela não tentou aparecer mais do que poderia ou do que deveria, não tentou fazer mais. Tanto que foi a Mboko que começou sacando e a Mboko que estava indo para devolver quando tinha os pontos decisivos do no-edge. Né, não era a Serena. Então ela deixou a Mboko ser a protagonista da dupla, tenisticamente falando. Óbvio que quando você tem a Serena do lado, a Serena vai ser sempre a protagonista em termos de gente querendo ver, de atração, de holofote e tal. Mas dentro da quadra a responsabilidade era da Mboko, e a Serena, né, fez isso muito bem. Eu acho que a dupla, acho que foi muito bem pensado isso, tá? E a Mboko segurou bem a onda, bom que se diga. E não é fácil, porque 19 anos, você tem uma lenda do seu lado, é normal que você sinta os nervos, ou não fique tão à vontade assim. Ela pareceu bem segura, bem tranquila, ela tem um jeitão, né, bem light, assim, e segurou a onda bem, gostei de ver. Mas voltando a falar da Serena, ela foi entrando no jogo aos poucos, acho que a primeira bola que ela faz é um voleio no terceiro ponto, são 2 pontos que ela não toca na bola. O terceiro é um voleio que ela erra, ela joga na rede, se eu não me engano. Os 2 primeiros saques dela, que são, né, ela é a segunda da dupla a sacar, não lembro agora se ela saca no terceiro ou no quarto game, acho que no quarto. 2 primeiros saques bem moderados, o terceiro saque já passou, já chegou ali perto das 100 milhas por hora, o quarto passou das 100, que isso dá perto de 160 km por hora. No fim do primeiro set já teve um saque a 120 milhas por hora, que dá, né, 120, perto dos 200 km por hora. 120 acho que dá 192, se não me engano. Por aí. Mas enfim, no fim do jogo ela fez até 2 aces e o saque foi melhorando, ela foi se sentindo mais à vontade, ficou mais solta. Ela fez umas jogadas bacanas, teve um winner que ela faz ali reagindo rápido, quase no reflexo, como se fala, né, vulgarmente. E esse foi um vídeo que postaram, que circulou bastante nas redes. Ela também errou algumas bolas que ela não erraria no auge, que é normal também. Acho que nos pontos que saíam do básico, que ela precisava se mexer um pouquinho mais, ou ler um pouquinho mais, precisava de um pouquinho mais de precisão, ela não foi tão bem. Não estava tão afiada quanto a Serena Elite, ou quanto ela vai estar daqui a 3 dias, 4 dias, 2 semanas,
né? A tendência é que ela só melhore tendo mais tempo em quadra competindo. Mas elas venceram, foi um retorno de sucesso, acho que isso é inquestionável, e vai ter mais durante a semana, né? Agora, mais do que isso, a pergunta que vai ficar no ar é: a Serena vai voltar nas simples também? Ela está fazendo um mistério, falou que não sabe, que precisa jogar mais, não sabe se está pronta. Eu não sei se acredito nisso, honestamente. Não acho que nada na vida da Serena é feito no improviso, assim como ela às vezes faz parecer, sabe? Eu falei até em um café durante Roland Garros, eu não curto muito esse jeito da Serena de tratar as coisas, de fazer mistérios bobos, sabe? Onde nem faz muito sentido. Quando ela voltou a colocar o nome dela na lista do protocolo de antidoping, que foi no ano passado, quando viram, provavelmente pegaram ela de surpresa, perceberam, divulgaram: olha, a Serena botou o nome dela aqui, é provável que ela vá voltar, porque não faz sentido você botar seu nome no protocolo de antidoping sem você voltar a jogar, né? Ninguém faz isso por diversão. Tô aqui em casa, imagina, tô aqui em casa sem fazer nada, vamos ver quando bate um oficial da WADA para pedir para fazer um xixizinho aqui. Pô, ninguém faz isso, né? Então era óbvio que ela estava planejando alguma coisa, mas aí ela disse: não vou voltar a jogar. Mas, cara, não precisava isso, né? Então, assim, foi um mistério enorme para anunciar durante Roland Garros que ela ia jogar em Queens e vai jogar em Berlim também. Então, assim, eu não compro esse papo de que ela voltou porque estava cansada de ficar em casa, de não estar fazendo nada. Está casada, mãe de 2 filhas, uma pequena, sabe, não está fazendo nada em casa. E também vende essa imagem de investidora, de mulher de negócios, de VC, de empresa, e estava em casa sem fazer nada, entediada. Não compro essa, tá? Agora, é o seguinte, o Wimbledon vai anunciar os wildcards na semana que vem. Alguém aí duvida que o nome da Serena vai estar nessa lista, seja em simples ou duplas, e possivelmente em simples? Isso, obviamente, se ela continuar jogando num nível digno essa semana em Queens, e se não se lesionar, né? Para mim, ela vai estar nessa lista. Pelo menos, na pior das hipóteses, nas duplas, né? Até porque ela já foi campeã de Wimbledon jogando duplas com o wildcard, inclusive, né? Se não me engano, junto com a Venus, 2000, 2002, por ali. Acho que os 2 anos, inclusive. Tenho muita dificuldade para acreditar que a Serena voltaria a treinar e jogar para competir só nas duplas, tá? Hoje é o que eu acho. E se não for o Wimbledon, talvez o plano seja estar nas simples no US Open, mas não acho que ela vai fazer isso só para jogar dupla. Lá atrás, eu cheguei a cogitar a hipótese, ainda cogito, mas menos, dela voltar a competir só para fazer um torneio de duplas com a Venus para aposentar a irmã. Mas até agora a Venus não falou nada em aposentadoria também, né? Tá jogando simples, tá perdendo sempre que entra em quadra, mas tá lá curtindo e beleza, né? Não fala em aposentadoria. A Venus é mais velha que a Serena, tá? Então eu acho fortemente, acredito realmente que a Serena vai jogar simples em algum momento. Não sei se agora em Wimbledon já, mas em algum momento vai, tá? A não ser que se lesione, a não ser que tenha algo imprevisto, mas isso tá muito claro para mim. E seria legal, né? Seria muito legal. A quadra em Queens estava lotadaça numa terça-feira para ver um jogo de duplas. Eu acho que, assim, os duplistas que me desculpem se alguém se ofender, mas acho que vão concordar comigo. A última vez que eu vi essa quadra de Queens lotada para ver dupla no meio de semana foi com Andy Murray ainda em atividade. Mais ou menos, né? Ou quase em atividade. Já estava ali na reta final tentando, né, competir do jeito que dava. Então, é evidente que a Serena leva a gente para a quadra, leva a gente para frente da TV, que ela vende ingresso, que ela chama atenção, vai para Berlim semana que vem. Então ela faz bem para o tênis. Faz bem. Isso é inegável. Então vai ser legal, né? E não acho que ela competiria 2 semanas seguidas, Queens e Berlim, se ela não estivesse pensando fortemente em Wimbledon. Tá? Mesmo que ela esteja em Berlim só nas duplas. Mas é isso que eu acho de Serena. Quem também voltou essa semana foi Nick Kyrgios, que jogou em Stuttgart, derrotou... Aliás, o Kyrgios não vencia um jogo desde Miami do ano passado. E antes dessa vitória de Miami do ano passado, a última vitória dele tinha sido em 2022, em outubro. Olha só. Mas ele aparatou em Stuttgart e ganhou do Moutet 6-3, 6-4. Na grama, aparentemente, ele ainda consegue ser mais competitivo, porque são pontos mais curtos, o saque dele faz mais estrago. Se tiver bom bastante, vamos ver até onde ele vai no torneio. Eu ando bastante cético em relação ao Kyrgios também, se ele ainda quer jogar tênis
profissional no nível elite que ele já jogou, de ser top 10, de fazer final de slam. Não duvido da capacidade dele, duvido da vontade dele querer fazer as coisas que precisa fazer no dia a dia para chegar a esse ponto, né, já além dos 30 anos e vindo de lesão aqui, lesão ali. Aliás, hoje é o café cético, né, porque eu já duvidei da Serena, duvido do Kyrgios, tô duvidando de todo mundo. Mas a verdade é que eu falo isso do Kyrgios há algum tempo, tá? Não é porque coincidiu de ter Serena e Kyrgios no mesmo episódio, os dois voltando a jogar no mesmo dia, e aí tem que falar. Eu falo o que eu acho. Mas agora ele vai para as oitavas, vai pegar o Shimabukuro e, se vencer, pega o Shelton nas quartas, e aí eu acho que fica interessante para a gente ter um parâmetro um pouco melhor sobre o que o Kyrgios pode estar conseguindo fazer e o que vai conseguir fazer, né, se insistir, se continuar com esse retorno. Stuttgart também teve brasileiros em quadra, né? 2 jogos. O Romboli e o JP Smith derrotaram o Orlandinho e o Rafael Matos, 3-6, 6-2 e 11-9 no match tie-break. E o Demoliner, que jogou com o Marcelo Melo, perdeu do Kirchhoff e do Midler 6-7, 6-3 e 14-12. Os brasileiros tiveram 2 match points nesse match tie-break, mas não conseguiram fechar. Aliás, falando em Brasil, já aproveitando o embalo e voltando para a América do Sul, voltando para o país, começaram ontem, terça-feira, as vendas dos ingressos, as vendas gerais, né? Porque antes teve venda para cliente, claro, Bradesco, se eu não me engano, também. Mas começaram as vendas gerais para o público em geral dos ingressos do SP Open. A última vez que eu olhei, que foi no fim da tarde, ainda tinha ingresso para todas as sessões. Todas. Acho que a procura foi bem menor do que o esperado, ou pelo menos do que eu esperava. E nem tão caros assim. Teve um aumento em média de 10% em relação aos preços do ano passado. Os ingressos de sessão diurna estão entre 50 e 80 reais, de segunda até quinta-feira, e os da sessão noturna vão de 180, que são os valores de segunda-feira, e aí, contando o ingresso da final, que é uma sessão só, 635 reais, que são, né, os ingressos para o domingo a final. Não é sessão noturna, mas é uma sessão única, então é o ingresso mais caro. Eu acho, puro achismo, não tem pesquisa, não tem dado nenhum para me confirmar isso, mas eu acho que o momento da Bia, a fase ruim, pesa nessa procura menor. Longe de querer botar mais um peso nos ombros da Bia, porque essa responsabilidade de vender ingresso não é dela, né, mas é evidente que quando a gente tem um atleta num momento bom, numa fase boa, esse atleta vende ingresso. E quando a fase é ruim, o atleta vende menos ingresso. O torneio, né, que tem esse atleta vende menos ingresso. É inegável. Não é culpa da Bia. Mas o momento, acho que pesa. Né? Na melhor das hipóteses, não colabora para o torneio vender ingresso. Outra coisa, né? O grande nome internacional do torneio é a Leylah Fernandes, que é um bom nome, dadas as possibilidades que o torneio tem. Eu falei isso em alguns cafés atrás. O quão difícil é para o SP Open trazer um nome estrangeiro de peso que venda ingresso na data que na região, no continente, com o regulamento da WTA que limita um monte de coisa. É difícil. A Leylah Fernandes foi o que eles conseguiram e anunciaram na véspera dessa venda de ingresso, então, ou seja, foi um negócio bem de última hora. A Leylah Fernandes eu acho que é um ótimo nome, mas também não vende ingresso, assim, não tem o peso da Ons Jabeur do ano passado, por exemplo. Então isso também colabora. O lado bom disso tudo, se é que tem um lado bom, é que tem menos cambista. Se está sobrando ingresso, eles não compraram tudo. Então, mas acho que chegando mais perto do evento, um pouquinho mais de marketing, um pouquinho mais de hype, começar a falar de um pouquinho mais de Naná, de Vitória, de Luísa, a Bia também, claro. Acho que esses ingressos, né, vão terminar antes do início do torneio ainda. Bora para as perguntas dos apoiadores. Agora vamos para aquele momento papo de bar, né? E é uma pergunta da Helena. A Helena agora virou mestra em assuntos papo de bar. Ela escreve assim: tem uma pergunta inspirada na vitória do Kyrgios. Qual o seu ranking top 10 dos tenistas desmiolados mais geniais que acabaram não ganhando grandes títulos pela falta de foco? Gulbis tem um lugarzinho no meu coração. Tá aí, Helena, o Gulbis não estava na minha lista, mas agora que eu li, eu resolvi mudar de ideia, eu vou botar o Gulbis aqui. Gulbis, vou anotar aqui, pronto. Mas o difícil, sim. Bom, primeiro deixa eu voltar a explicar se alguém pulou o podcast e chegou aqui, né, sem passar pelo começo.
É o seguinte, essa parte do café é para descontrair, tá? Não é opinião séria, não tô curando câncer, não estamos falando de assuntos de vida ou morte. Aqui é papo de bar, opinião descontraída, listas, rankings e assuntos leves, tá? Então, pelo amor de Deus, gente, quem discordar, discorda à vontade, mas ninguém precisa brigar por causa disso. Mas vamos lá. Top 10 tenistas desmiolados e geniais. Sabe o que eu acho difícil da lista, de montar essa lista, Helena? Ainda bem que eu li essa pergunta cedo, tive tempo de pensar. Desmiolado e genial ao mesmo tempo é difícil. Porque o Gulbis que você falou, eu acho que encaixa. Mas olha os nomes que eu tinha separado aqui. Eu acho que o Marcelo Rios dá para botar nessa lista bem. O Rios não era sempre desmiolado, ele era mais esquentado do que desmiolado. Né? Não acho que falta de foco tenha sido o maior problema da carreira dele. Acho que em alguns momentos. Mas eu colocaria, se fosse montar um top 10. E vou citar sem nenhuma ordem específica. Tá? Então, Marcelo Rios foi o primeiro que eu pensei. Depois dele eu pensei no Coria, que era talentosíssimo. Não era exatamente desmiolado, mas no fim da carreira ele teve aquela questão lá do saque dele desandou, a cabeça estava, né, não estava 100% como esteve em outros momentos da carreira, ele era esquentado também, às vezes tinha uns bate-bocas com outros tenistas. Não acho que ele era exatamente desmiolado, mas era genial. Se pegar essa genialidade no fim da carreira, com o momento que ele não estava sacando bem, acho que dá para colocar ele aí. Mas ele ganhou coisas relevantes, né? Só não ganhou um slam. Outro nome que eu pensei, Robin Soderling. E o Soderling não é lembrado muito por ser desmiolado, mas ele tinha uns momentos de insanidade na quadra. E foi um cara que fez 2 finais de slam, que ganhou, né, do Federer, ganhou do Nadal em Roland Garros, em anos seguidos, né? Fez coisas interessantes, era um cara com um potencial muito grande. Teve ali, se eu não me engano, foi mononucleose, 2011, e aí a carreira dele desandou. Mas era um nome legal. E ele arrumava umas tretas muito loucas também, né? Acho que falta de foco também não era o principal ali. Mas ele tinha uns momentos de loucura. Tem um jogo dele em Roma, se eu não me engano é 2009, no mesmo ano que ele ganha do Nadal em Roland Garros, ele toma uma surra do Rafa em Roma, que ele ganha 1 ou 2 games só, e tem uma bola que ele tenta garfar escandalosamente. Nadal bate uma bola e ele vai mostrar a marca, ele mostra uma marca que fica 1,5 metro de onde a bola quicou, é bizarro. E vai com a maior cara de pau do mundo. Figuraça. Nick Kyrgios entra nessa lista, né? Ganhou algumas coisas, ganhou títulos, mas não ganhou slam, e esse é completamente louco, em termos de... E tem uma questão de foco, mas genial, tem toque, tem bola, tem talento. Ele eu acho que não tem o que discutir. Outro nome que eu botei na minha lista aqui é o Monfils, que é um genial e sem questionável. O desmiolado é que está aberto para debate, mas ele tinha momentos de graça, de falta de foco, tinha, né, às vezes ele pulava, fazia uns malabarismos meio desnecessários no jogo, se lesionou bastante, talvez um pouco por causa disso também, de pular na quadra, de fazer uns esforços físicos que não precisava. Então eu botei o Monfils nessa lista. E tem um nome aqui que também... Aliás, já que eu falei Monfils, a França tem um monte de talento, né? Que não ganhou tanta coisa grande. O que a gente pode pensar no Tsonga, que eu não acho que tenha sido desmiolado, mas tem a parte do genial. O Santoro, eu lembrei, que não era desmiolado, mas também era, né, fazia o que queria com a bola. O Gasquet, talentosíssimo, mas também não acho que tenha sido desmiolado. Mas a França é mestra em formar esses tenistas virtuosos, assim, que ganham menos do que os nerds, entre aspas. Mas tem muito na França assim, né? E o último nome que eu coloquei aqui é Stefanos Tsitsipas. E tem um problema na questão do Tsitsipas, porque é o seguinte, se você começou a ver tênis de 4 anos para cá, você talvez não tenha visto o grande Tsitsipas, o melhor Tsitsipas, porque ele até 2021, talvez 2022, ou ele faz a final de Australian Open em 2023 também, mas ele já não era o grande Tsitsipas. Antes disso, cara, era muito bonito ver o Tsitsipas em quadra, era muito legal, ele fazia coisas impressionantes, e concentrado, e focado, e tranquilo. A parte desmiolado,
veio depois, nesses últimos anos. Aí ele se perdeu completamente, ele fala um monte de bobagem, dá desculpas, tem uns pretextos que não colam, e eu acho que ele meio que, né, perdeu um pouquinho o foco, e hoje talvez as pessoas nem vejam ele como genial, mas quem viu o Tsitsipas uns anos atrás, 5 anos atrás, 6 anos atrás, um cara que era muito legal de ver, eu adorava, né, até como ele lidava com a torcida, como ele chamava a torcida, como ele vibrava, dava umas entrevistas legais também. Era um cara que eu gostava muito de ver e perdi o interesse por ele, assim, totalmente nos últimos anos. Mas eu colocaria ele como desmiolado, pelo menos nessa última parte, sabe? Genial e desmiolado. Talvez o genial não tenha coincidido com o desmiolado na carreira do Tsitsipas, mas ele tá aí na minha lista. E para terminar, tem uma pergunta do Flávio Carneiro, que ele mandou assim: você já disse algumas vezes que a estratégia da CBT de subsidiar torneios até ajuda, mas não tanto. Acho até que ajuda bastante, mas realmente não é a solução definitiva para os problemas. Mas voltando para a pergunta dele: o que você acha que ajudaria mais em um cenário hipotético de recursos elevados? Isso é uma grande hipótese, é um grande se. Algo como projetos sociais para massificar o esporte e prospectar talentos, e um centro de treinamento nacional para elite? O que mais você pensa sobre isso? Vamos lá, Flávio, tem um monte de coisa. Um CT ajudaria sim, né? Aí falta um pouquinho de boa vontade de um monte de gente para usar o centro de treinamento, o Centro Olímpico lá do Rio, deixaram acontecer o que aconteceu, hoje está até difícil para resgatar, mas seria uma opção óbvia 10 anos atrás. Mas já que você falou, né, se tem dinheiro e dá para fazer bastante coisa, eu acho que assim, tem que ter uma estrutura melhor. Você tem... Vamos lá. Por onde eu começo? Eu botei uma lista enorme aqui. Estou tentando organizar essas ideias. Porque assim, você pode ter estrutura para ajudar tenistas em formação. Você pode ter um técnico para viajar com atletas que estão em faixa de ranking parecida. E tem que ter uma estrutura para receber alguns atletas em formação, em começo de carreira. Não estou dizendo que é para sustentar atleta com 23, 25 anos. Não, mas você pode ter um espaço até para esses atletas, se quiserem, né, passar um período de treino, mas sem custear esses atletas, porque eu já acho que não cabe. Mas você pode custear uma galera ali que é jovem, que mostra potencial, que mostra trabalho duro e que de repente não tem dinheiro para custear esses primeiros anos, que são pesados. Então, acho que essa seria uma iniciativa legal. Outra coisa, podia ter um trabalho melhor para encontrar esses diamantes, entre aspas, né? Porque tem vários deles em estado bruto espalhados pelo Brasil. E ontem a gente estava gravando o podcast do Tênis Brasil e o Zé Newton Dalcin estava falando. A Naná de São Paulo vem de uma família que não é rica. A Vitória Barros é de Natal, Rio Grande do Norte. O Guto é de Goiás. O Stork é do Mato Grosso. A Duda Gomes é do Paraná, e a gente, se pegar mais nomes, a gente vai achar gente em tudo quanto é lugar do país. Thiago Monteiro do Ceará, e assim vai, né? Quem está achando esses meninos pelo país hoje em dia? São centros de treinamento privados? É a Rede Tênis, que tem um projeto de massificação, que é muito legal, inclusive, né? Pelo menos no papel. Eu não acho bacana quando alguém chega para mim e fala: mas os centros privados fazem isso. Tá, mas e por isso a CBT não precisa fazer nada? Por que a CBT não tem um trabalho para encontrar esses meninos e levar para um CT nacional? Por que não? Né? Não tem peneira? Não tem CT? E mais, por que os cursos de capacitação são tão caros? Mais de R$700 para fazer um daqueles módulos lá, daqueles milhares de módulos que tem no site da CBT? Vai lá e olha, R$735, se eu não me engano. Capacitar é obrigação da CBT, não é favor. É uma entidade que está lá para formar jogadores, para desenvolver o tênis. E desenvolver o tênis no país passa por capacitar a gente. Por que é caro? Se tem dinheiro para subsidiar torneio, por que não tem para subsidiar esses cursos? Em vez de cobrar R$700, cobra 100, 50. Ou dá de graça. Sabe? Fala com a federação: olha, vai ter um curso tal em, sei lá, vou citar o Mato Grosso, porque Mato Grosso do Sul. Vamos lá, vai ter um curso de capacitação em Corumbá. Vou citar Mato Grosso do Sul porque ninguém vai ter coragem de dizer que eu estou criticando Mato Grosso do Sul. Eu nunca vou falar mal do Mato Grosso do Sul. Vai ter um curso de capacitação em Corumbá. Como é que escolhe os técnicos que vão participar desse curso se não é pago?
aciona a Federação Sul-Mato-Grossense, olha, vocês peneiram aí, vocês fazem o filtro, e a CBT manda alguém para capacitar e pronto, e resolve. E é de graça, por que não? Só que assim, subsidiar torneio, que é a ponta lá da pirâmide, você bota a marca do patrocinador no fundo de quadra, você dá exposição, tem jogador que agradece ao patrocinador, é bonito. Subsidiar curso de capacitação não é sexy, não dá mídia. Mas o trabalho da confederação não é ser sexy, é fazer justamente o trabalho de formiguinha, que é o que eu não vejo sendo feito, nesse caso. Sabe? A CBT é formadora, é capacitadora ou é cursinho de formação de tenista para ganhar dinheiro? Não acho que deveria ser cursinho. Né? Ah, mas tem que pagar o profissional que dá o curso, quem quer que seja. CBT que pague. Se tá pagando, ajudando a pagar a premiação de torneio, por que não pode ajudar a pagar os capacitadores? Né? Não estou dizendo que eles não têm seu valor, não, tem que ter, mas a CBT que pague. Só que aí precisa, né, ter disposição de fazer o trabalho que não dá mídia. Então, assim, olhando com atenção, a gente acha coisas pequenas aqui e ali que a CBT podia fazer bem melhor. Tem que arrumar patrocinador? Tem. Mas aí você abre um site de notícias e vê o nome do integrante do Conselho Fiscal da CBT numa reportagem sobre a investigação da Polícia Federal com o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Né? E você acha que isso pega bem para a CBT? Estou acusando ninguém de nada, não. Aliás, nem a reportagem está acusando ninguém de nada. Mas você acha que essa conexão pega bem para a CBT? Não pega. Então a CBT tem que fazer muita coisa, inclusive arrumar a casinha lá dentro e ver o que pode ser melhorado ali. Enfim, tem coisa para fazer. Tá? Tem que começar pela própria casa. Bom, gente, é isso, né? Chegamos ao fim. Obrigado a quem escutou até agora. Quem gostou é só voltar aqui todo dia, porque tem café com Cosenza toda manhã, entregando tênis fresquinho, filtrado, com opinião embasada e contexto, tá? E o Café com Cosenza tá no Spotify, na Apple Podcasts, na Amazon Music, no YouTube. E se você ficou interessado, quer saber como apoiar o meu trabalho, apoiar meu jornalismo, dá uma olhada lá no apoia.se/saque e voleio, para ver como você pode fazer isso, como você pode me ajudar e que conteúdos você recebe em troca. Tá? Tem conteúdo exclusivo em áudio, vídeo, texto, áudios de tenistas, entrevistas em primeira mão, informações importantes em primeira mão. Eu sempre publico para os apoiadores antes de divulgar nas minhas redes sociais. Eu mando análise de jogos em áudio logo depois que as partidas terminam. Tem nosso grupo exclusivo de bate-papo no Telegram, com o Circuito dos Palpitões, que é o nosso joguinho. Tem encontros presenciais de vez em quando aqui em São Paulo. Vai ter o Saque Volley Open agora no fim de julho, na The Tennis, a quadra maravilhosa ali em Itapecerica. Vai ser muito legal esse dia. Ano passado a gente fez na Arena Ace também, foi uma delícia. Os apoiadores são muito legais, cara. Esse grupo, assim, é um grupo muito especial. O grupo do Telegram é maravilhoso. Então recomendo muito, se você quiser apoiar, entrar no nosso grupo do Telegram, porque a vibe lá é muito boa. Tá? Então quem quiser saber como é que faz, apoia.se/saque e voleio. Se ficar com dúvida, manda mensagem para mim, pode ser DM no Instagram, pode ser para o meu e-mail, ac@cosenza.org. Beleza, gente? Hoje eu fico por aqui. Uma ótima quarta-feira para todo mundo. Um abraço!